Luna Clara e Apolo 11. A Biblioteca Nacional. E o tempo ia passando em Desatino do Norte também, pois assim é o tempo, não quer nem saber, passa mesmo em toda a parte. A imitação de cabana foi virando uma casa azul e branca, aos poucos. Constrói mais um quarto aqui, faz uma puxadinha ali, bota um vaso para enfeitar. Que tal uma cortina de babados? Luna Clara crescia, Odisseia chorava, Divina ria, Aventura esperava. Seu erudito comprava livros, mais livros e colecionava novas histórias. Até que resolveu arranjar uma biblioteca para ter onde guardá-las. Ele estava mais do que convencido de que as histórias ficam em maior segurança nos livros do que na cabeça da gente, por mais dura que ela seja. Comprou uma casa, um pouco adiante, na mesma rua, e escreveu na porta: Biblioteca Nacional. Adquiria livros velhos, soprava, limpava, encapava de novo, e eles ficavam novinhos em folha. Aceitava doações, fazia até negócios internacionais. Tanto é que conseguiu importar um exemplar antiquíssimo de Romeu e Julieta, escrito em inglês arcaico, em homenagem a seu avô falecido, Arcaico, o Antigo. Quanto mais as estantes ficavam cheias, mais tempo seu erudito passava na biblioteca. Até que foi morar lá de vez. Queria um espaço só seu para receber os amigos. Os Três Mosqueteiros, por exemplo, fugiam da sua história para uma visita, muito frequentemente. Depois do almoço, seu erudito brincava de "o que é" com Sherlock Holmes. Tinha que admitir, porém sempre perdia. Odiava o coelho maluco e aquela sua mania de apressar os outros. Gostava muito de palestrar com Romeu, mas discordava radicalmente das ideias de Julieta. É evidente que aquela história de se fingir de morta não havia de dar certo. Então consolava Frei João, o pobre rapaz que foi levar uma mensagem de Julieta para Romeu, mas não executou o serviço por uma dessas coincidências do destino. Bem na hora que uma moça apareceu na estrada e desviou sua atenção, um amigo de Romeu, muito mais esperto, passou correndo com a mensagem errada, sem que o pobre rapaz visse, e por isso o casal acabou morrendo no fim. Logo, seu erudito ficou conselheiro de Cyrano de Bergerac. Jogava futebol com o Corcunda de Notre Dame e basquete com os hobbits. E aí sim, sempre ganhava. No dia em que apresentou Dona Benta a Obelix, não sabia que estava mudando completamente o final de muitas histórias. Admirava Sancho Pança. Em compensação, achava seu chefe um sujeito meio parado. Dom Quixote, você é lúcido demais e tenho dito e pronto, dizia sempre. O menino maluquinho, quando não estava fazendo outras maluquices, sempre passava por lá para azucrinar um pouquinho. E o conde Drácula bailava, e Penélope tecia, e o avarento reclamava do custo de vida, e a dama e o vagabundo latiam, e até uma barata, que um dia se chamou Gregor Samsa, participava da bagunça. Quando Luna Clara cresceu, ia ver o avô na biblioteca todos os dias. Aprendeu, entre outras coisas, a ser amiga dos personagens, para ter com quem brincar de se esconder. Não demorava muito, geralmente, porque estava sempre na expectativa da chegada de Doravante. Imagina se quando ele e a chuva chegassem, ela não estivesse na beira da estrada esperando? Fazia questão de estar lá nessa hora. Ela só não sabia quando. Toda arrumada, de banho tomado, cabelo penteado, de chapéu e tudo. Ela aproveitava as visitas diárias ao avô para ouvir uma história por dia, ser testemunha do arrependimento do velho por ter separado Aventura e Doravante só por teimosia,
e levar pelo menos uma cartinha para casa. Era a portadora dos bilhetes que ele escrevia para as filhas, mensagens como: "Hoje estou com vontade de almoçar carneiro", ou "Por favor, troquem meus lençóis", ou "Deixei dinheiro na mesinha para vocês comprarem vestidos novos", ou ainda "Um tijolo pesa 1 quilo mais meio tijolo. Quanto pesa 1 tijolo e meio?" Depois que se findaram todas as maneiras possíveis de fazer com que o pai falasse de novo com elas, as filhas finalmente se acostumaram àquela relação escrita. Esquisita, mas divertida, porque no fundo, lógico, bem que ele queria levar uma conversa, trocar algumas palavras. Só não recuava em sua resolução por ser um cabeça dura do tipo consistente. Era muito engraçado, às vezes, quando ele se distraía e ia quase falando o de, ou de vi, ou aven. Então interrompia e disfarçava. "Falou?" Elas perguntavam cinicamente. Ele balançava que não com a cabeça, fingindo-se de sério, morrendo de vontade de rir. A rixa do falou versus não falei durou anos e gerou todo tipo de implicância. Sempre que seu erudito espirrava, por exemplo, tia Divina gritava, aos pulos: "Falou!" Ele então escrevia num papel: "Não falei, espirrei apenas." E ela respondia: "Falou sim. Atim, para mim, é palavra." Assim ia indo a vida deles. Seu erudito e seus personagens, e nada das histórias perdidas, e nada de Pilhério, e Divina, e Odisseia, e suas lembranças, e aventura, e a sua esperança, luna clara na beira da estrada, e doravante pelo mundo. Doravante pelo mundo. Enquanto seguia procurando, Doravante só pensava em 3 coisas. Uma, que diabos podia ter acontecido para fazer sua aventura ter seguido sem ele? 2, como é que, apesar de correr tanto, ele ainda não tinha alcançado a família? Está certo que eles tinham meio dia de vantagem, mas do jeito que ele e Equinócio iam depressa, já era para terem tirado o atraso. 3. E se eles passassem a vida inteira rodando pelo mundo feito patetas? Aventura e a família na frente, e ele e Equinócio atrás? Talvez fosse melhor dar a volta e correr pelo outro lado, em direção ao sul, para esbarrar com a família de frente. Ou não. Que confusão. O que é que eu faço? Me ajude, minha Nossa Senhora do continuo para cá ou vou para lá? Continuo para cá? Vou para lá? Sigo ou dou a volta? Ah, se cavalo falasse! Equinócio era da opinião que aquela viagem era uma burrice. Eles deviam ter ficado em Desatino do Norte esperando a aventura. Não existia nada mais óbvio. Tudo culpa da agonia e das invenções daquele inventor maluco. É claro que ela nunca teria passado direto sem procurar um marido. Isso era o que ele achava lá na cabeça de cavalo dele. Cabeça cuja boca não emitia palavras, só relinchos. Que pena. Por esse motivo, Doravante resolveu tirar na sorte. O pior é que andava muito azarado. Jogou uma moeda para cima. Se der cara, eu continuo por aqui. Se der coroa, eu vou por lá. Deu coroa. E por isso mesmo, ele continuou por onde estava indo. Se a sorte não estava com ele, o mais certo seria fazer o contrário do que ela dizia. O mundo era um pouco maior do que Doravante imaginava. E lá ia ele, sempre em direção ao norte, reclamando da falta de sorte, sem saber o que encontraria pela frente. Quisera que fosse aventura. Nunca era. No começo da procura, ele tinha menos cansaço e mais esperança. Onde chegava, perguntava logo: será que a aventura está por aqui? Não estava. Aventura, 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 aventura. Ia cantando, em sol maior, para ver se ou a aventura ou o sol apareciam.
nenhum nem outro. Nunca. Mas ela devia estar em alguma parte. Era só se apressar e procurar direito. Não procuraram também por Luna Clara porque nem ele, nem Equinócio, nem a chuva sabiam da existência dela. Ainda. Foi assim por muito tempo. Doravante procurava aventura pelo mundo. A chuva chovia em cima dele. A aventura esperava em Desatino do Norte. E Luna Clara esperava junto. Anos e anos. À noite, antes de dormir, Doravante cantava sua canção em Mi menor, bem baixinho. É que, cada dia que passava, ele ia ficando mais triste. Bastante compreensível. Já tinha percorrido bom pedaço do caminho quando encontraram o primeiro problema. Um precipício? Doravante não contava com essa. Descer precipício abaixo sem quebrar nenhuma perna é quase tão impossível quanto subir tudo de novo do outro lado. Vamos lá, Equinócio, você consegue. Conseguir como? Equinócio perguntaria, se falasse. Andar na parede feito lagartixa é coisa para lagartixa. Para um cavalo é praticamente impossível, ainda mais com essa chuva. Foi preciso desafiar a força da gravidade para um duelo. Vamos ver quem é mais forte? Um dos problemas daquele combate é que o universo inteiro era a favor dela, mais por necessidade do que por opção, não é verdade? Sem gravidade, as pessoas sairiam voando junto com seus objetos. Os planetas desobedeceriam suas rotas, se chocariam uns com os outros. Seria confusão na certa. O desafio de Doravante era vencer a gravidade sem acabar com ela. Como? Usando uma tática de defesa em vez de ataque? Eles sempre tinham que se esquivar dela, simplesmente. Simplesmente? Não foi nem um pouco simples, pelo contrário. A gravidade fazia força para baixo, Doravante fazia força para cima. Ela puxava vem, e ele resistia, não vou. E ela, vem sim. E ele, você quer deixar de ser insistente? Para piorar, as pedras do despenhadeiro não ajudavam. Na hora em que, sem querer, Equinócio provocou uma avalanche com sua pata dianteira esquerda, aí sim, foi uma calamidade. Com chuva de água, eles já estavam acostumados, mas chuva de pedras é um negócio duro de aguentar. A chance de se morrer esmagado numa situação daquelas era de mais ou menos 99,9%. Pois veja que casualidade. Foi justo o 0,1% que aconteceu. Nenhuma das centenas de pedras caiu em cima deles. Só pode ter sido alguma coincidência. Quando a avalanche acabou, enfim, eles passaram. Mas Equinócio ficou manco da pata direita e esquerda para sempre, o que dificultou bastante o resto da viagem. Corta para Leuconíquio, alguns quilômetros atrás. Doravante ia na frente pelo mundo. Leuconíquio e Pilhério iam atrás, na tal carroça a propulsão, e logo perceberam que aquela hélice de ventilador usado estava destinada a dar defeitos. De quando em quando, eles eram obrigados a parar para ajustar a pá, fazer manutenção, revisão, conserto, reparo. Raro o dia em que não quebrava uma peça ou duas, ou 3 ou 4. Se pelo menos a gente tivesse uma chave bifásica ou um motor de combustão interna, Pilhério se desculpava da precariedade da sua invenção. Mas aquilo foi se tornando insuportável. Realmente, Leuconíquio estava com a nobre intenção de consertar a besteira que fez quando saiu de Desatino do Norte. Afinal, estava se sentindo muito culpado. O problema, e esse é um problema que todo mundo enfrenta, é que pelo caminho sempre existem as dificuldades, e as dúvidas, e os medos, e os empecilhos, e os perigos, principalmente quando o caminho está alagado.
Ele pensava na pobre Aventura sem o marido, na pobre Luna Clara sem o pai, no pobre Doravante sem a mulher e a filha. Mas depois começou a pensar também no pobre ele próprio, naquela carroça velha, com aquele papagaio que não parava de falar. A tal missão estava começando a ficar trabalhosa demais. Será que a gente vai conseguir alcançar Doravante? Vai, não vai. O que é que você acha, Pilhério? Claro que vai. A propulsão de um corpo provocado pela ejeção, em alta velocidade, de um fluido através de um bocal apropriado, orientado em sentido oposto do movimento do corpo, tende a nos levar... Fecha o bico, desgraçado!